Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E você está no Divã com Deus. Como você tem construído? Quais os materiais que você tem usado para construir sua vida? Fique conosco e seja abençoado. Amém. O nosso texto hoje está aqui em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Esse texto hoje está falando sobre uma construção, né? E sobre materiais que são usados em uma construção. Ele começa falando que o alicerce, o fundamento já está posto. A gente até gravou já um vídeo sobre isso, o vídeo se chama Alicerce, está passando aqui em cima no card como sugestão. E o alicerce, o fundamento é Jesus. Então a gente entende, né, que já tem um alicerce, a gente não precisa mais construir, não precisa mais pensar em cavar, ter o alicerce, não. A gente tem que agora pensar em como construir, né? Esse alicerce, né? E que Sim. materiais? O texto chama atenção para isso. O apóstolo Paulo aqui, né, na carta aos Coríntios chama atenção para isso. Para que material é utilizado? Ele cita 6 materiais, né? Sim. Ele cita a palha, o feno, a madeira, e ele cita a prata, o ouro e as pedras preciosas. Sim. Se a gente pensa nesses materiais, a gente sabe, né, que palha, feno e madeira tem um prazo de validade, tem uma duração. E aqui no texto, a prata, o ouro e as pedras preciosas, elas falam de algo que dura para sempre, né? Simbolizam aqui Sim. coisas eternas. No caso de materiais, vamos pensar assim, posturas, atitudes, escolhas que são eternas. Eu sempre gosto de dizer, né, que a nossa vida, né, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas escolhas, elas estão sempre ecoando na eternidade. A gente vive, né, o momento como se fosse somente um momento, mas o que a gente está vivendo aqui hoje está ecoando na eternidade. Existe um livro sendo escrito sobre a nossa vida. E o que a gente está usando para construir a nossa vida vai determinar na nossa eternidade. Como vai ser a nossa eternidade? Se a gente for pegar, o que é essa construção, né? Construção é a nossa vida, nosso dia a dia, o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo, como a gente está fazendo. E como você falou, né? São 6 materiais que têm essa divisão. Em materiais que se consomem rápido e materiais que demoram, até mesmo não se consomem. E o apóstolo Paulo está tentando trazer isso para nós, né? Como que eu e você, nós estamos construindo a nossa vida, que princípios são esses? São algo passageiro, é algo terreno, algo do dia a dia? Ou a gente tem pensado como que nós vamos construir a nossa vida? A gente vive num tempo, né, que os valores, eles são muito voláteis, né? Eles são muito passageiros. Existe o carpe diem, né? Viva ao máximo, curta a vida ao máximo, né? Existe muitas vezes um incentivo ao consumismo, em ter coisas, né? Existe às vezes também um incentivo o importante é você ter prazer, que aí é a gente chama de hedonismo, né? O importante é que eu tenha prazer na minha vida, ou às vezes egoísta também, né? O importante é eu ter, o importante é eu vencer na vida, eu ter as minhas conquistas. E esses valores, né, que muitas vezes são passados pra gente hoje, e às vezes a gente nem se dá conta disso, são valores passageiros, porque é uma construção que vai muitas vezes saciar a minha mente, a minha alma, as minhas emoções em um só momento, naquele só momento. E quando a gente fala de valores eternos, a gente fala, né? Sempre a gente fala isso nos nossos vídeos, né? Deus, quando nos dá algo, quando nos capacita com algo, não é somente para nos abençoar. Ele sempre quer alcançar outras pessoas através da nossa vida. É verdade. Então eu creio que a gente pode pensar nisso também, né? Que esses materiais aqui, que são
os mais indestrutíveis, né? Sim. Eles falam disso, eles falam de algo que a gente faça que não seja só em função da nossa vida, mas também em função da vida das outras pessoas, ou minimamente cuidando, né, da vida das outras pessoas. Porque muitas vezes o que a gente pensa? A gente não pensa no dia de amanhã. Eu sei que a palavra de Deus fala que a cada dia basta ser um mal, mas a gente tem que entender que as nossas atitudes, elas têm uma semeadura. Exatamente. E toda semeadura tem uma colheita. Então, se nós não se preocupamos com a nossa semeadura hoje, se a nossa semeadura for irresponsável, a nossa colheita também vai ser irresponsável. Então, a gente quer trazer isso para nós nesse vídeo. Que você comece a pensar o que você tem semeado, como você tem semeado, o que você tem construído, porque vai voltar para você. E o apóstolo Paulo frisa bem isso, que vai chegar um dia que vai ser provado, e vai ser provado pelo fogo. É interessante, né? Quando a gente fala de prova, né, na Bíblia, a gente pode pensar assim, né? Que Deus é esse que prova, né? Deus prova não para que a gente seja reprovado, né? Deus nos prova para que a gente seja aprovado. Como se fosse uma escola mesmo. Quando a gente faz a prova ali, a gente estuda uma matéria, né? Faz a prova para quê? Para testar o nosso conhecimento. Só que Deus conhece, Deus sabe o que a gente sabe fazer, o que a gente não sabe fazer, né? Deus nos conhece. Só que a prova que Deus permite que a gente viva, ela é para que nós conheçamos os nossos limites, o quanto nós sabemos, o quanto a gente sabe o que a gente tem construído, que é o nosso assunto aqui. Então essa prova, esse fogo é algo que vai fazer com que a gente enxergue realmente se o que a gente tem construído é passageiro, né? Ou se é algo realmente para a eternidade, algo que tenha um valor duradouro. Então, né, mozão? Então quer dizer o quê? Que Deus está nos provando para que nós conheçamos a nós mesmos, a gente se autoconhecer e para saber o que nós temos construído, né? Como é essa construção. É uma oportunidade. É uma oportunidade de a gente se conhecer e melhorar. Porque muita gente pode achar que mas Deus é carrasco, faz eu passar por prova. Não, Deus quer que você e eu, que a gente melhore a cada dia, seja mais parecido com Cristo. E o fogo tem uma característica muito interessante, que aquilo que é passageiro, que tem prazo de validade, ele consome. Mas aquilo que não tem prazo de validade, ele purifica, ele refina, ele faz um processo para se tornar mais bonito. Então, o que Deus quer que a gente conheça? Aquilo que na nossa vida é descartável e aquilo que é duradouro, Deus quer que fique mais bonito, para que as pessoas olhem para as nossas atitudes e falem, cara, aquela pessoa mudou. Aquela pessoa tá diferente, porque aquilo que era passageiro foi tirado e aquilo que era eterno, ele foi ilustrado e ficou mais bonito, né? Ou seja, que a gente está construindo algo que é valioso, né? Que é de valor. E quando a gente, por que o fogo ele purifica, né? Ele deixa mais bonito? Porque em situações difíceis, né? A gente passa, por exemplo, por uma situação que a nossa fé é provada, é testada, ali a nossa firmeza é testada, às vezes uma situação difícil que a gente viva, isso nos fortalece. Né? Já reparou que se você olha para trás, situações difíceis que você já venceu na sua vida, e que muitas vezes a sua fé foi provada ali, a firmeza dos seus valores, né? Da sua vida, das suas convicções foram provadas ali. Quando isso passou, pensa se você não saiu mais forte dessas situações. E assim né? Por isso a gente passa por provas também, para que a gente saia mais fortalecido. E interessante que aqui no texto, né? Ele fala que o dia, com D maiúsculo, provará. Então está remetendo aqui também aquele dia que todos nós estaremos diante de Deus. Né? Em um dia, né, diante da eternidade, dentro da eternidade, nós estaremos diante de Deus. E a gente vai dizer para Ele, né, vai mostrar para Ele aquilo que nós construímos com a nossa vida. E se a gente presta atenção, né, se a gente cuida desse material que a gente usa, se a gente cuida de como a gente tem construído a nossa vida, quais têm sido as nossas escolhas, quais têm sido os nossos caminhos, o que a gente tem deixado como legado. Naquele dia, diante de Deus, eu creio que quando o fogo passar, né, quando Deus olhar para nós, Ele vai enxergar que construímos coisas que permaneceram. Né? E esse é o recado desse vídeo para todos nós, que a gente se atente para isso, o que a gente tem construído. E que a gente se esforce, né? Que a gente dedique a nossa vida a construir
algo que seja para a eternidade. Amém. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo. E acompanha a gente nas redes sociais, interage já lá com a gente, tá passando aqui em cima, tá bom? E que Deus te abençoe. Amém.